Olá, me chamo Kleber Miguel Eu sou Elton Biscola. e esse é mais um Legando Podcast. Legando Podcast é o espaço privilegiado para quem faz história hoje. Histórias que tocam vidas, que ajudam a transformar a sociedade, geram resultados exponenciais e nos ajudam, né, a estar no sentido da vida. É isso, essa palavra sentido eu gosto muito, propósito. Eu acho que cabe muito com o que nós temos aqui de missão com o Legando Podcast, né? Cada convidado que nós pensamos, e nós pensamos em você. E gostaríamos de pedir já a sua ajuda para que você compartilhe o nosso canal, faça a sua inscrição, que é muito importante para a continuidade do canal e para dar eco às vozes que passam aqui. E a gente escolhe com muito carinho que, de fato, cada convidado que vem aqui, ele venha transformar não só a nossa vida que nós estamos entrevistando aqui com alguns insights, com algumas inspirações, né? Também a sua, impactar. Nós temos diversos testemunhos de pessoas que começaram a fazer faculdade pós-Legando Podcast, que entraram em negócios novos, enfim, são muitos testemunhos bons e nós gostaríamos de dar continuidade a esses testemunhos. Você tem muito testemunho bom do Legando Podcast? Muito, cara. Que nem você falou, em vários aspectos. Por exemplo, de alguém descobrir aqui um convidado e passar a seguir, beber do trabalho, do carisma daquela pessoa e ter a vida transformada. Eu recebi um testemunho de um ex-sócio meu. Éramos 3 sócios, né? 2, assim, católicos praticantes e ele que é aquele cara, mas assim, ele mesmo fala, né? Aquele católico de IBGE. E ele me relatou que tem acompanhado todos os episódios e alguns testemunhos tocaram demais ele. E aí falou assim, cara, eu tive uma experiência com Nossa Senhora tão profunda que depois de anos de casado, eles fazendo métodos, né, contraceptivos, nessa experiência com Nossa Senhora, ele decidiu dar um passo e passar a ser aberto à vida. Né? Então, ele casado, tudo certinho, mas eles não estavam abertos. E a partir de experiências, ele não entrou muito no detalhe do que foi, mas experiências aqui nos nossos episódios, ele teve, né, recebeu essa graça. Então, são testemunhos que nos impulsionam, né? É isso aí. E hoje o testemunho é mais do que forte do nosso convidado, né? Aqui, claro que eu pedi uma mini biografia para que as pessoas possam acompanhar, né? Nós estamos aqui com o nosso convidado. Ele é um missionário, ele tem uma página, a maior página digital, chamada O Padre Pio. Então você pode já fazer a sua inscrição lá, seguir tanto no canal do YouTube, Instagram, enfim, todas as redes do Padre Pio. Nós estamos aqui com Carlos René. Ele é um belo missionário católico, estrategista digital com mais de 15 anos de experiência, é fundador do maior apostolado digital, como eu disse, de São Padre Pio, reunindo mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais. O seu trabalho tem um alcance global e contribui significativamente para difundir a devoção de São Padre Pio, que é um dos maiores santos populares da atualidade, e esteve recente lá agora na festa de São Padre Pio. Seja muito bem-vindo ao Legando Podcast, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade, Kleber, Elton, é sempre uma alegria. O Padre Pio vai abrindo as portas dos lugares e estar aqui hoje no estúdio de vocês, aqui no Allianz Parque, certamente foi ele que me colocou aqui. Ele que é italiano e o time tem tudo a ver com o lugar, com essa imigração, com o povo italiano. O segundo maior lugar onde tem italiano no mundo é o Brasil, né? Sim. E a maioria são católicos. Sim. E os católicos italianos assim, 100% são devotos do Padre Pio. Sim. Padre Pio hoje é o santo mais popular do mundo. Quem é? São Francisco de Assis. Mas o Padre Pio ali na Itália encostando em São Francisco. Os dois são pai e filho, né? Uhum. Então, assim, toda a família católica italiana tem alguém, não, meu avô foi lá tomar a bênção do Padre Pio, minha avó recebeu uma bênção do Padre Pio, meu tio ia lá e se confessava com o Padre Pio. Essas são histórias muito comuns dos descendentes italianos e aqui do Brasil também, com certeza. Então é uma alegria estar aqui, certamente com a presença de São Padre Pio. Que graça, né? Confessar com o Padre Pio. Peraí. Tá
fedendo ainda, filho. Vai lá, fala mais que... Fala mais, que tem alguma coisa aí. Ele fazia isso. Meu, que graça. Mas, Carlos, antes da gente entrar nessa história, nós temos um público aqui... a gente costumava dizer que era um público jovem, né? O Legando Podcast falar muito com a juventude, mas de uns tempos pra cá tem... os jovens de espírito que estão nos acompanhando com uma idade um pouco mais madura, mas eles têm a curiosidade. Quem que é o Carlos na sua essência? Onde ele nasceu? Da onde ele é? Conta um pouquinho pra gente quem que é o Carlos René. Bom, eu sou cearense, nasci numa cidade chamada Crateús, que fica a 300 quilômetros de Fortaleza. Atualmente eu moro em Campina Grande, na Paraíba, e tudo na minha vida eu sou um filho espiritual de São Padre Pio. Tudo na minha vida eu vou fazendo porque ele vai me mandando. Então, eu mudei, eu comecei a trabalhar como estrategista digital já há muitos anos, e aí no meio católico, e comecei um apostolado dedicado ao Padre Pio, primeiro ao Papa Francisco, depois ao Padre Pio. Rapidamente, eram os tempos do Facebook. O Facebook era muito forte, né? Ainda o Facebook é a segunda rede mais acessada do Brasil, incrivelmente. Mas nós começamos lá e atingimos 4 milhões e 200 mil seguidores. Assim. Temos ainda a página, hoje dedicada ao Padre Pio. Depois fui para o Instagram e hoje temos 1 milhão e 300 mil seguidores, já quase 1 milhão e 400. E aí decidi dedicar minha vida inteira a levar essa devoção de São Padre Pio para as pessoas. Já são 13, 15 anos que estou nessa missão. E neste mundo digital eu senti também a necessidade de construir algo concreto para o Padre Pio, né? Algo palpável. Não que a fé não seja, mas uma obra, digamos assim. Então eu estou em Campina Grande, na Paraíba, porque lá a Diocese de Campina Grande, não eu, evidentemente, vai construir um santuário dedicado a São Padre Pio, no Nordeste brasileiro, né? Então eu fui lá, eu visitei Campina Grande, gostei muito da cidade. Como a gente trabalha assim em home office e digital, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Então eu senti esse chamado, essa inspiração, estou lá para colaborar, né? As redes que eu tenho para conseguir também recursos para a gente construir e levantar esse santuário. O terreno tem 10 mil metros quadrados, a gente já tem, né? Um terreno muito bom. É uma obra avaliada em milhões de reais, que não começou ainda, mas nós estamos seguros que o Padre Pio vai levantar esse santuário no Nordeste brasileiro, porque 10 reais e 10 milhões, assim, para ele é tranquilo. Assim, ele consegue tirar das carteiras dos seus filhos por tantos meios, e nós estamos seguros que isso vai acontecer. Então, eu estou lá em Campina Grande para isso. Acabei de chegar de São Giovanni Rotondo e a minha vida é assim. O Kleber me convidou aqui para o podcast. Estou sempre antenado para saber aquilo que ele quer de mim. Então, eu sou essa pessoa que tenho dedicado a minha vida para levar a devoção a São Padre Pio para as pessoas. Legal. E você sempre já veio sempre de berço católico? Sim, sou católico, meus avós católicos, fui batizado muito pequeno. Depois, na adolescência, eu fiz a primeira comunhão, com 10 anos de idade, na verdade. Foi um dia muito feliz, me engajei na comunidade. Depois afastei um pouco da igreja, mas voltei com uns 15 anos de idade. Aí participei da comunidade católica Shalom, né? Até fui bem engajado na comunidade católica Shalom. Depois na renovação carismática, e fui, e aí entrei no continente digital. Eu gosto sempre de chamar de continente digital. Essa expressão é do Papa Bento XVI. Porque nesse tempo do começo ali do Orkut, muita gente da igreja, muita gente santa e boa, diz assim, rapaz, será que esse negócio é de Deus? Será que a gente deve abrir uma conta no Orkut, abrir uma conta no Facebook? E eu vi gente muito santa que até tinha uma opinião, não, isso aí não é de Deus, não, é melhor ficar rezando. Falava que era a Infernet. A Infernet. Só que aí o Papa Bento XVI chamou a internet, numa das mensagens dele lá, pro Dia das Comunicações, de continente. Aí instalou algo na minha mente. Opa, então quer dizer, tem a África, tem a Ásia, tem a Europa, tem a Oceania, tem a América, e tem um continente digital. Então o continente tem pessoas. Então se a igreja tem que estar onde estão as pessoas. Então eu entendi, não é uma coisa para passar tempo, não é coisa para postar foto, não é coisa para vaidade. As pessoas estão lá, portanto, se as pessoas estão lá, a igreja deve estar lá. Eu sou a igreja, eu tenho talento para fazer isso aqui, não porque Deus me deu. Então é preciso saber que Deus nos dá e devolver para Ele. Então eu vi uma página no Instagram dedicada ao Padre Pio que tinha 20 mil seguidores. E eu falei assim, Padre Pio... Não, 45 mil, perdão. Tinha 45 mil. E eu falei com o Padre Pio, vamos fazer uma, nós vamos chegar a 20 mil, já vai ser ótimo, né? 20 mil é muita gente. Aí comecei, fui. Eu brinco sempre que a minha equipe, até hoje quase, sou eu, o Padre Pio e meu anjo da guarda. Né? É sempre assim. Eu não sei o que vou postar amanhã, mas sempre vai aparecer algo. Sempre, todos os dias.
como maná do deserto os nossos conteúdos. E aí foi 20 mil, 50 mil, já passou. Disse, nossa, já é muita gente. 100 mil, 200 mil. Eu falei, não, Padre Pio para, porque eu sabia do peso espiritual que aquele ia trazer para mim. Eu sempre brinco. Era melhor trabalhar na Havan, na Magazine Luiza, era bem mais tranquilo para minha vida. Porque, assim, o Padre Pio é um dos santos que mais lutaram contra o demônio. E nós estamos vivendo uma época especial da história, isso é muito importante que as pessoas entendam, quem tem fé católica. E quem não tem também, que está assistindo aqui o podcast. Nós estamos... Deus escolheu a gente para nascer nessa época, não foi há 200 anos atrás, não foi na Idade Média, não foi agora. Então agora, nós estamos vivendo uma quadra histórica em que o poder de Satanás tem sido muito potencializado por algum mistério que nós não sabemos. Não adianta dizer que sabe, porque não sabe. Tudo que acontece no mundo, Deus permite. E por alguma razão. Deus permitiu que, neste último século, nesses últimos 100 anos, pelo menos, o poder de Satanás tenha sido, é como se ele tivesse, Nossa Senhora disse em Medjugorje, libertado das correntes e feito miséria. Em nenhum outro século se morreu tanta gente, se matou tanta gente. As 2 guerras mundiais, mesmo tendo tantas matanças ao longo da história, não tem paralelo, né? Milhões de pessoas, regimes totalitários, abortos aos milhões, e continua, cultura da morte, e tantas coisas, divórcios, né? Então, neste tempo, se é grande o poder de Satanás, também tem que ser grande a graça de Deus. Então, isso tudo começou com o Papa Leão XIII. Nós estamos agora com o Leão XIV. Pois bem, um dia o Papa Leão XIII estava lá na missa, e no final da missa, ele ficou amarelo. Ele teve uma visão, e o secretário pensou que ele ia morrer ali. E ele ficou ofegante, ele via alguma coisa, depois ele correu para o escritório e escreveu uma oração. A oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo defendendo no combate, e determinou que a partir daquele momento se rezasse aquela oração em todas as missas. E assim foi feito até o Concílio Vaticano II, que derrubou essa ordem dele, né? Então, o Papa Leão XIII tem essa visão. Parece ser uma visão de que Satanás tinha sido libertado das correntes, e ele viu uma coisa muito esquisita. Depois vem Nossa Senhora de Fátima, em 1917, e fala de todos os perigos que a humanidade poderia correr. Se você não se converter, vai vir uma guerra pior. Veio a Segunda Guerra Mundial e milhões de mortos. Depois vem a forte devoção a São José. Nem sempre a devoção a São José que a gente vê hoje foi assim na igreja. Foi um caminho. Depois a forte devoção a São Miguel Arcanjo. Também muito forte aqui, neste tempo. Não foi sempre assim na história da igreja. Então é tempo de São Miguel Arcanjo, é tempo de São Miguel, é tempo de Nossa Senhora. As aparições marianas se multiplicaram pelo mundo. La Salete, começa lá com Lourdes, aí passa por Akita, a Medalha Milagrosa, Nossa Senhora de Fátima, Medjugorje e tantas outras. No Brasil, Simbres. A questão do tratado também, né? O Tratado da Verdadeira Devoção ficou 100 anos escondido. Sim. São Luís, quando escreveu, ele está lá no tratado escrito. Vejo feras que se debruçarão sobre esse livrinho. E o livrinho ficou escondido 100 anos. Até que um padre mexendo num baú lá encontrou, olha que legal esse livrinho, de São Luís. E aí é tempo também do tratado. E aí falei tudo isso para chegar no Padre Pio. Papa Bento XIV diz que de vez em quando Deus envia uns homens à Terra para levar os homens para Deus. Padre Pio é um desses. Então, dentro deste tempo que nós estamos numa batalha espiritual tão forte, Deus levantou este homem, Padre Pio. Como levantou, assim, a devoção forte a São José, a Nossa Senhora, a São Miguel Arcanjo, levanta também a Nossa Senhora, né? Levanta também Padre Pio de Petreucina, que viveu 81 anos. Então, viveu muito, né? Para os padrões. Ele nasceu em 1887, morreu em 1968. Então ele vive 81 anos e tem uma vida inteira de lutas contra o demônio, o vence, e se torna esse furacão de glória, este grande, grande santo. Mas Deus levantou o Padre Pio nesse tempo não por acaso. Deus não ia levantar o Padre Pio, sei lá, no século III, no século V, ou sei lá, na Idade Média. O Padre Pio era preciso ser enviado ao mundo agora. O Padre Paulo Ricardo, que todo mundo conhece, sempre diz assim, eu li os milagres de Santo Antônio, sei lá, Santo Antônio fez uma mula dobrar os joelhos diante da Eucaristia. Ah, legal. Santo Antônio curou um cego, Santo Antônio ressuscitou um morto. Aí eu pensava assim, rapaz, mas não sei se isso é exagero, é lenda, porque faz muito tempo, Santo Antônio viveu há 1000 anos. Aí chega o Padre Pio, né?
Nossos pais nasceram, o Padre Pio ainda estava vivo. Sim. E aí Padre Pio faz tudo isso. Padre Pio voa, Padre Pio levita, Padre Pio está em 2 lugares ao mesmo tempo, dom da bilocação. Padre Pio voa e desvia bombas. Padre Pio lê o pensamento das pessoas. Enfim, um santo que tem todos esses milagres, esses dons na época da medicina moderna, da ciência moderna, na época do carro a combustão. Enfim, é um santo moderno. Padre Pio é dos nossos tempos. E aí o Padre Paulo Ricardo diz assim, aí eu passei a acreditar realmente que os milagres eram verdadeiros. E os milagres do Padre Pio se multiplicam, são incontáveis. Eu recebo todos os dias assim, muitos directs que eu nunca consigo ver. O Instagram vai escondendo às vezes, né? É muita coisa. E o Padre Pio realmente é esse grande santo de grande potência. Por isso eu disse assim, bom, Padre Pio, eu tenho um certo medo, né? Porque eu não sou ninguém, eu sou um burrinho, eu sou um papagaio que quero repetir aquilo que o Padre Pio diz. Mas eu sei que também a fúria do inimigo contra mim não será pouca. Mas estou tranquilo, estou seguro, sou propriedade de Nossa Senhora, sou consagrado a ela, e o Padre Pio nunca me desamparou. Neste tempo todo, passei por períodos muito difíceis, provações psíquicas, físicas na minha família, mas eu sempre soube oferecer e dizer, o Senhor sabe o que eu estou fazendo, né? O Senhor sabe da retidão do meu coração, o Senhor sabe dos meus erros, então o Senhor tem a obrigação de me proteger. Algumas pessoas perguntam, Carlos, você já viu o Padre Pio? Porque o Padre Pio tem essas coisas, ele aparece, né? É igual o Carla Cutts. O Carla Cutts aparece pro povo. Para mim nunca apareceu o Carla Cutts. Mas o pessoal sonha com o Carla Cutts. E o Padre Pio é assim também. E eu digo a vocês, não, nunca vi o Padre Pio. Tem um amigo que vocês já viram, ele chegou perto deles mesmo. Tem um amigo que estava na UTI, ele chegou do lado dela, a ponto, ele tocou aqui, ela tinha um CA aqui na mama, ele tocou aqui, e ela estava com o olho fechado, e ela sentiu, ela sabia que era ele, e sentia ele respirar do lado dela. Ela sabia que era o Padre Pio. Inclusive, ela recebeu o milagre da cura, e a partir desse milagre, o bispo de Campina Grande, Paraíba, vai construir o santuário lá, né, minha amiga. Mas eu nunca vi o Padre Pio, mas já senti, nos piores momentos da minha vida, uma presença. Me lembro que quando fui 1 milhão de seguidores, eu estava naquela expectativa, que 1 milhão é sempre um número, né? Mas, não, assim, é 1 milhão de almas, não é seguidores. As pessoas não estão me seguindo, estão seguindo o Padre Pio. E aí tava ali 99997, aí pum, 1 milhão, eu tava sozinho em casa. Eu senti aquela presença. Comecei a chorar muito e lembrar. São mais de 11 mil postagens, eu fiz tudo, assim. Meus dedos que fizeram tudo por inspiração do Espírito Santo e do Padre Pio. Mas eu tenho uma convicção, já disse isso e repito aqui. No momento da minha morte, ele irá me buscar. No momento da minha morte, eu sei que eu verei. Ele e Nossa Senhora. Porque ele prometeu, ficarei na porta do paraíso, até o último dos meus filhos entrar. Né? E eu sou um filho muito... não sou o melhor dos filhos do Padre Pio. Ele tem filhos muito santos, muito bons, eu não sou um desses. Mas eu também não posso ficar com... Ele me escolheu para essa missão. Né? Ele me escolheu para essa missão. Você, tirando essa questão dele ter te escolhido, eu acho, quando foi qual a idade que você iniciou e como foi a primeira vez que você teve contato com a história de São Padre Pio? Uma amiga me falou, antes dele ser canonizado, acho que pelo ano 2000, foi o jubileu do ano 2000, agora é o jubileu do ano 2025. Eu lembro dela ter me dito assim, os jovens amam o Padre Pio. Naquele tempo eu era jovem. Eu fui atrás desse Padre Pio. E aí tudo foi me impressionando nele, né? Mas não foi nem... Eu costumo dizer, Miguel e Elton, que o Padre Pio, ele é um caçador, é um santo que caça os seus devotos, né? Tem santos que são assim. Santa Teresinha parece que tem essa característica também, ela caça os seus devotos. E o Padre Pio foi assim comigo, e quando você se aproxima do Padre Pio e ele está te procurando, você tem um amor magnético com ele, é como se fosse um imã no seu coração com o imã dele, com o coração dele, e pá, de repente junta, e você fica irresistível, né? Para uns é um sonho que tem com ele, para outros é um livro, para outros é uma postagem no Instagram. Quantos testemunhos eu já recebi? Comecei a descobrir esse Padre Pio porque eu vi lá. Tem gente que pensa que o Padre Pio é um padre que está vivo até hoje, tem uma paróquia. Padre Pio, qual é a igreja desse padre aqui? Porque não conhecem, né? A gente que está no meio católico acha que todo mundo conhece. Quando me falava de Padre Pio, eu achava que era um padre dos anos 300, dos anos 500 e tal. Falei, não, o padre é antigo, tem bastante história, voando de bomba. Eu falei, rapaz, mas na época... Aí eu fui voando de bomba, mas na época não tinha bomba. Não tinha avião, né? Eu acho que ele
tempo pra cá. E depois que eu fui pesquisar a história, eu falei, rapaz, mas é recente, morreu faz pouco tempo aqui. Sim. É da nossa história. Então, realmente, ele traz esse... Todas as histórias tirando essas partes de bomba, quando começa a ver milagre, essas coisas, o pessoal pensa que é um padre bem antigo, mesmo pelo menos assim foi comigo. Deixa eu contextualizar uma coisa para nossa audiência, porque a gente fala muito aqui para um público, vamos dizer assim, mais ecumênico. Sim. Contextualizar. Contando um pouquinho do meu testemunho. Minha mãe, quando ela se afasta da Igreja Católica, ela passa um tempo em igrejas pentecostais, né? Então eu fui formado ali nesse contexto. Sim. Infância, começo da adolescência ali, e depois a mãe volta para a Igreja Católica e eu venho com aquela mentalidade da qual eu fui formado. Então eu tinha uma resistência profunda à questão da devoção dos santos e a Nossa Senhora. Sim. Né? Eu aprendi que Nossa Senhora Aparecida era algum tipo de entidade maligna. Deus me perdoe falar dessa forma, mas era a realidade que me apresentava. E aí, o Carlos, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, através da renovação carismática católica, e eu comecei a caminhar no grupo de oração, ali com 1 ano mais ou menos, começaram a vir aqueles questionamentos, né? Opa, mas espera aí. Se Deus agiu tanto na minha vida e age, e esse negócio aí que eu ainda reservava, a comunhão dos santos e Nossa Senhora, estava começando a ficar simpático à Eucaristia. Sim. E caminhando no grupo de oração ali. Aí uma amiga que eu namorava me perguntou, do grupo de oração, me perguntou, o que você quer de presente de aniversário? Aí eu falei, me dá um catecismo da Igreja Católica. Eu tinha ouvido falar que o catecismo tinha ali todas as informações, as respostas que eu queria buscar. E aí ela me deu. Ainda não estava muito bem difundido esse negócio de internet e tal. E eu caí pra dentro. A primeira coisa... Daí eu fui olhar aquele índice... É um índice, tipo um índice temático, alguma coisa assim. Sim. Aí eu fui olhar, vou escolher alguma coisa aqui. Aí eu cheguei, comunhão dos santos. Eu tô falando de um jovem que chegou com mentalidade protestante. Sim. Protestante mesmo assim. Sim. Eu estava dentro da igreja por conta daquela experiência que eu havia passado. Que eu estava bebendo de consolações, de acolhida e tudo mais. Só que com essas restrições aos santos. Olha, foram necessárias assim umas 2 horas de leitura. Como que o catecismo foi me levando através da Sagrada Escritura para a comunhão dos santos. E quando eu terminei aquele estudo ali de umas 2 horas, eu estava completamente apaixonado pela Igreja Católica, estudo mesmo, né? Estudo com oração. Sim. Eu estava completamente apaixonado pela Igreja Católica e pela comunhão dos santos. Então, você que talvez não esteja tão habituado e está vendo o Carlos René falar dessa relação dele com o Padre Pio, é uma relação que é estabelecida, não tem nada a ver com que, por exemplo, o Espiritismo diz. É uma relação que é estabelecida na comunhão por Cristo, em Cristo e com Cristo, porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverão. Sim. Então é assim, Padre Pio creu em Jesus, sim ou não? Sim. A mesma palavra, ela diz o seguinte: orai uns pelos outros, tenham vida fraterna, caminhem juntos. Então a nossa profunda convicção em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, é que este Padre Pio, este homem que caminhou, que serviu e que está na glória de Deus, está intimamente ligado a nós pelo Espírito Santo, em Jesus Cristo. E por isso é possível essa relação, por isso é possível essa amizade. É comunhão, é uma comunidade fraterna, né? Então, só para testemunhar e contextualizar. E agora eu queria voltar para que a gente pudesse falar do Padre Pio, porque o que eu percebo, Carlos? Eu percebo que o testemunho dele, até mesmo por ele estar nesse tempo de modernidade,
ter vivido nos nossos tempos, ele impressiona muito os nossos irmãos protestantes, evangélicos e outras pessoas também. E com certeza você já ouviu muitos relatos de conversão através da vida dele, né? Sim. Eu tenho muitos protestantes que me seguem, né? Alguns permanecem protestantes, outros se convertem à Igreja Católica, mas há muitos protestantes que gostam do Padre Pio por alguma razão. Está lá na Igreja Protestante, não acredita em santos, mas esse Padre Pio, as frases, os ensinamentos, a vida dele, de alguma forma toca esses nossos irmãos. Eu penso que a vida do Padre Pio é todo um mistério. Um dia perguntaram para ele, Padre Pio, quem é o senhor? Como vocês me perguntaram, né? Quem é você? E ele dizia, eu sou um mistério para mim mesmo, porque ele não entendia muitas coisas que aconteceram com ele. Como que você faz a bilocação? Tá aqui, bilocação, para quem não sabe, é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tinha um padre brasileiro que tinha esse dom, o padre Donizete de Tambaú, também. É um padre que tinha esse dom da bilocação, foi testemunhado por várias pessoas. E ele levitava também, né? Levitava, o padre Donizete curava as pessoas, assim. Ele é conhecido como o Padre Pio do Brasil, né? Eles diziam, o padre que faz milagres como Jesus, porque ele fazia muitos milagres. E o Padre Pio também tinha essa questão dos milagres. É porque, assim, o reino de Deus tem uma coisa interessante. O reino de Deus, como é que Jesus, no Evangelho de Marcos, diz, ide por todo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e levem o reino de Deus. O reino de Deus é levado, deve ser levado por nós como Jesus levou. Como é que Jesus levava a palavra? Pregando, sendo e operando milagres e curas. Né? Não era só pregando, não era só fazendo só milagre, e não era só apenas vivendo ali, sendo. Eram essas 3 coisas. Então, a igreja, né, é necessário para a pregação do evangelho também aquilo que são os sinais de Cristo, que é o milagre, a assinatura. O que é o milagre? É a assinatura de Deus, né? É quando Deus manifesta o seu poder. Quando Deus manifesta o seu poder. E na vida de São Padre Pio, este poder de Deus, não dele, foi muito forte e muito evidente. Se ele falar da intercessão dos santos. Os santos, o Padre Pio, Nossa Senhora, São José, eles nunca levam a pessoa para ele mesmo, nunca fica para ele. Nossa Senhora não fica ninguém para ela. Ela sempre leva para Jesus. O Padre Pio, eu não fico aqui, o Padre Pio... Não, ele me leva para o coração de Jesus. Ele me leva para a Eucaristia. Ele me leva para a confissão. E não para ele mesmo. Entendeu? Isso é uma coisa muito... Talvez os protestantes não consigam entender. Então, o legado... É muito interessante o nome do podcast de vocês. Legando, né? Eu tenho uma convicção que o verdadeiro legado... Nós temos vários tipos de legados importantes. Tem um legado de um pai para um filho, é um legado. Tem um legado dos nossos avós. Tem um legado de um grande empreendedor, que é muito importante. Um legado de um grande professor. Mas eu tenho a convicção que o legado que perdura é o legado da santidade, porque é o legado do amor. Né? Anteontem eu estava em Assis, terra de São Francisco. O homem morreu em 1200. Ainda hoje, milhões de pessoas vão lá todo ano, milhares, todo dia. Todo dia São Francisco é invocado, alguém pede ajuda dele para ser amigo dele, por um problema para ser levado a Deus. Quando a gente pede a intercessão do santo, são nossos amigos, os santos são nossos amigos. E aí você pega assim, nós estamos usando aqui, sei lá, esse aparelho aqui, Sim. esse é o microfone. Quem inventou esse negócio? Vocês lembram o nome do cara que inventou? Não. Graham Bell. Ele é muito importante, né? Ele tem um legado, sem dúvida alguma. Quem inventou essa luz aqui que está nos iluminando? Vocês lembram do nome dele? Dizem que questão de o Thomas Edison é a parte Thomas elétrica. Edison. Vamos botar Thomas Edison. Né? Bom, muito importante, mas eu não sei quantas pessoas ficam pensando em Thomas Edison todos os dias, ou lendo sobre ele, certamente alguns. Mas compara com São Francisco de Assis, que não inventou nada. Ele simplesmente amou, serviu a Deus, serviu os pobres, via Cristo no leproso. Então, o verdadeiro legado que perdura é a santidade. Só os santos não são esquecidos. Quem era o imperador romano do século I que tinha mais poder do que qualquer político hoje? Não sabemos mais o nome dele, não sabemos onde é que ele está. Não tem importância. Né? Então, mesmo sob o aspecto da fama, a fama dos santos é insuperável. É insuperável. Olha o Michael Jackson. Quem foi Michael Jackson? É o maior artista de todos os tempos. Sim. Celebridade, parava essa cidade aqui. Bom, morreu. Ok, tem um legado dele, tem a música dele, tem a obra dele que não vai ser esquecida. Mas se você comparar com a Santa Teresinha do Menino Jesus, a diferença é muito grande. Sim. Que não foi nenhuma popstar, né? Não foi nenhuma popstar. Pelo contrário, quando ela morreu, na verdade ela escutou isso. Porque ela era uma freirinha muito simples e ela escutou uma irmã dizendo que quando morre uma carmelita, a madre tem que escrever uma carta.
dizendo, morreu fulana de tal, né? E comunicar a todos os outros Carmelos. E aí ela escutou uma irmã dizendo assim, nossa, a nossa madre vai ter muita dificuldade de escrever sobre a irmã Terezinha, porque ela não faz nada, né? Ela só lava roupa, cozinha, ajuda a irmã. E ela escutou isso, e ela mesma escreveu, para não dar trabalho à madre, eu vou escrever aqui um pouco da minha história. E aí quando a mulher morre, um furacão de glória, tipo, igrejas dedicadas a ela. Enfim, o legado dos santos... Fala que o livro dela... A história de uma alma. Ela escreveu nesse contexto. Nesse contexto também, por obediência, né? A vida dela escreveu por obediência. Nossa. Mas parte do livro foi por isso, porque ela escreveu que assim, ela é tão desinteressante que não tem nada pra falar dela. Como morreu Terezinha, pronto, só isso. Ela era uma freira, pronto. Né? Então as irmãs que conviviam com ela não tinham noção de quem era ela. E ela era uma das maiores santas da história da igreja, grande santa. Também é o Padre Pio. Então você vê o legado de São Padre Pio. Por quê? Porque os santos não estão mortos, eles estão vivos em Deus e são nossos amigos. Só que a gente tem a mania de achar que só o que existe é o que nós podemos enxergar. Nós não temos consciência da nossa própria insignificância. Né? Olha a nossa visão. Quanto que eu consigo enxergar? Tão pouco, né? Eu enxergo tão poucos metros, eu escuto tão poucos metros, né? E tantas coisas estão aqui nessa sala que eu não enxergo. A energia elétrica, o Wi-Fi que está aqui. Eles estão aqui, eu sei que estão. Eu não estou enxergando. Se é assim com as coisas materiais, imagina com as coisas espirituais. Né? Ao lado do Kleber tem alguém muito poderoso agora, o anjo da guarda dele. Ao lado do Elton também, muito poderoso. Que se eu visse, ele talvez morresse de susto, porque o anjo não tem caixinhos loiros. O anjo é assustador e poderoso. O anjo é um ser espiritual. A gente, se pudesse, numa cidade como essa, né, andaria com um guarda-costa, né? Seria muito bom. Uhum. Mas nós temos o nosso guarda-costa, que é o nosso anjo da guarda. Ele é real. E o mundo espiritual é mais real do que o mundo material, do que essa caneca aqui que eu estou tocando. Então, os santos são nossos amigos. O Padre Pio é meu amigo. Carla Cutis, quem são meus amigos? Padre Pio, né, em primeiro lugar, São José, Nossa Senhora, Carla Cutis, Santa Terezinha, Santa Teresa de Calcutá, o meu anjo da guarda, são amigos que nós católicos temos a graça de querer ter esses amigos. Agora, sim, tem gente que não quer ter amigos, às vezes não pode fazer nada, né? Bom, tá perdendo, né? Tá perdendo. Amigos para quê? Para me levarem para Jesus, para me levarem para Cristo, para me levarem para o Evangelho. Rejeitar os santos é como querer viver sozinho, eu me garanto aqui. E às vezes a gente precisa dos amigos. E os santos são esses amigos do céu que nos ajudam, que nos levam ao coração de Jesus e nunca, nunca para ele. Não tem necessidade. Meu falecido pároco, Monsenhor Paulinho, que falava que se a santidade não é possível, a igreja é uma instituição falida. Poderíamos fechar as portas e ir embora, mas sim, é possível, os santos estão aí para nos testemunhar. A santidade é possível e eles são nossos heróis, são nossos modelos. Sim. Os heróis são importantes, mesmo o cinema é importante. Você ter o meu super-herói favorito, Super-Homem, mas é um herói, é uma história, né, que vai te inspirando. Sim. Porque cada um de nós, no fundo, tá lutando uma guerra. Sim. Todo mundo tá lutando uma guerra, Sim. tem as suas batalhas. Então você olha aquilo que te inspira. Mas só que os santos são heróis de verdade. Até o Padre Pio tem superpoderes sobre esse sentido. Ele voava, né? Os testemunhos do exército americano, a gente ia destruir, porque tinha desconfiança que tinha bomba, um esconderijo alemão ali na região. Então, os Estados Unidos quiseram bombardear aquela região. Ele jogava a bomba e, de repente, a bomba caiu em outro lugar. E aí, de repente, via um frade voando, desviando a bomba, né? Está no processo de canonização do Padre Pio. Testemunhos do pessoal da aeronáutica americana. Né? E depois de algum tempo, volta lá o general que comandou essa missão para falar com o Padre Pio. E quando ele entra, antes de falar e dizer, eu sou o general fulano de tal, o Padre Pio olha para ele, porque o Padre Pio era muito brincalhão, mas muito, muito, muito piadista. E ele olha para ele e diz, va bene, você queria matar a todos nós, né? Ficou jogando bomba na nossa cabeça. Então ele levitava, né? Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, como super-heróis, lia as consciências, tinha febre de 50 graus, 60 graus, impossível para o ser humano. Tinha que medir a febre dele com o termômetro que media a febre dos cavalos, porque os termômetros de gente, ele estourava os termômetros. Eu estive agora, e ele enfrentou uma carga de sofrimento inimagináveis para nós, não dá para imitar. Ele teve uma crise de apendicite, que apendicite é de repente, né? Ninguém Sim. fica... Então, pum, tem que operar. E aí ele teve uma crise de apendicite, já tinha os estigmas. E tava naquela confusão, porque ninguém sabia o que era aquilo. Médico examina, ele não deixava examinar muito, porque ele sabia que aquilo era um mistério de Deus.
E disseram, Padre Pio tem que operar. E então me opera sem anestesia. Porque ele tinha medo que dessa anestesia nele mexesse em alguma forma nos estigmas. Tentassem cauterizar, não sei. Ele disse, então eu passo pela a cirurgia sem anestesia. E ele foi operado de apendicite sem anestesia. Eu estive há poucos dias no quarto que isso aconteceu, lá em San Giovanni Rotondo. Estive com um médico lá. E o médico disse, não, é impossível, assim, para um ser humano, realmente só Padre Pio. Mas está tudo registrado, inclusive o médico que fez a cirurgia sem anestesia. Eu torci o tornozelo, amigo. Eu tô na gravação aqui, eu tirei a bota faz uma semana, eu tô com o tornozelo aqui doendo, latejando, eu falo, meu Deus, tornozelo. Aí o homem vai e começa a contar a história do Padre Pio aqui, a dor sumiu na hora. Eu acho que... Tomara que é o Padre Pio, o Padre Pio. Não, tô falando assim... A concentração é tão grande, você, cara, a dor sumiu, porque assim, quando você pega o sofrimento de quem vive, e ainda tem um relato que eu queria saber se ele é real, mesmo que ele sangrava 2 litros de sangue por dia. Esse relato é real ou não? Porque eu vi que alguns falam que é e outros falam que não, por isso que eu gostaria de saber um pouquinho melhor. Os estigmas, quando apareceram, eu estive agora também no local que ele recebeu os estigmas. Ele tinha uma igreja, né? E tinha um coro da igreja. Então tem aqui o altar na frente, o coro aqui em cima. Um dia ele estava rezando aqui no coro, diante de um crucifixo, e aí aquele crucifixo é meio que... Ele sente como uma lança cair sobre ele, ele desmaia. Quando ele acorda, ele está sangrando, nas mãos, nos pés e no lado. E ele está com aquilo, né? E começa a chorar e pede ao Senhor que tire aquilo dele, enfim. Mas os estigmas, ora eles aumentavam de tamanho, ora eles diminuíam. Tinha tempo que quase que sumia, mas nunca sumiram completamente, né? Era como uma moedinha que ia aumentando, mas aquilo ia sangrando todos os dias. Mas horas sangrava mais, horas sangrava menos. Então é possível que sangrando mais chegasse a esse tipo de 2 litros de atextumir nesse sentido, mas em outros momentos sangravam bem menos. O fato é que ele tentava esconder, né? Tinha uma luvinha aqui para as pessoas não verem, porque as pessoas tinham muita curiosidade para ver o Padre Pio, um homem que tem os estigmas de Cristo, um padre. Lembrar que ele é o único sacerdote que teve na história da igreja. Nenhum outro sacerdote teve os estigmas de Cristo. E isso foi o que fez, digamos assim, famoso no mundo inteiro. A mídia, os jornais da Itália começaram a noticiar isso, de um frade que tinha os estigmas de Jesus Cristo. Aí as pessoas foram às multidões para lá. Então, é possível, sim, esses 2 litros de sangue. O fato é que não dá para explicar como ele não morreu de uma infecção. Os médicos não sabiam, os estigmas não cheiravam mal. Ele ficou quanto tempo com os estigmas? 50 anos. Ele recebe os estigmas em 1918 e no dia 23 de setembro de 1968, ele morre às 2 horas da madrugada. E quando ele morre, que vão olhar as mãos dele, estão com a mão de bebê. Não tem mais nenhuma marca dos estigmas, nem os pés, nem lugar nenhum. Os estigmas se fecharam e sumiram. Até o dia anterior, ele tinha celebrado uma missa e estava de luva, estava ainda com os estigmas. Para quem nos acompanha e não está contextualizado com a questão do que são os estigmas, você poderia dar uma breve explicação? Os estigmas são as marcas da paixão de Cristo, que ao longo da história da igreja surgirem alguns santos. Santa Rita de Cássia tinha um estigma aqui na testa. O primeiro estigmatizado, há uma dúvida, se foi São Paulo, porque São Paulo, em uma passagem bíblica, diz assim, eu trago no meu corpo as marcas da paixão. Alguns teólogos dizem que ele pode ter tido alguma forma de estigmas, outros não. Isso é uma discussão aberta. Mas São Francisco de Assis foi o primeiro a ser estigmatizado no Monte Alverne. Então ele tinha, de repente, as mãos estavam sangrando, saía sangue nos pés também. Ao longo da história da igreja houve outros santos, mas de padre somente o Padre Pio. Então as mãos dele tinham sangue, ia sangrando, ele ia limpando. Também ele tinha uma ferida no coração, uma ferida no ombro, e disse que era que doía mais, que foi a ferida que Jesus carregou a cruz. E a ferida era na palma da mão e na parte superior também, não? Sim. Tem imagens que você vê bem na internet. Uhum. Se você colocar aí no Google Padre Pio estigmas, dá para ver. Aqui, crostas, porque às vezes tinha sangue e aquele sangue coagulava. Ele tinha umas luvinhas, fazia asepsia sempre, né? Mas aquilo doía muito, não era agradável, doía, ele não conseguia segurar uma caneta firme para assinar. Ele andava, muitas vezes sangrava os pés, era uma situação que não era agradável. Mas ele sabia que aquilo era um sinal que Deus tinha dado a ele. Tem algum relato de milagre eucarístico?
com o Padre Pio? Padre Pio? Não que saiba, né? Um milagre eucarístico. Ele era um milagre eucarístico por si só por causa dos estigmas, né? Aham. Mas milagre eucarístico com ele, como por exemplo aconteceu com o Padre Cícero Romão Batista, que é muito famoso no Ceará, padre Aham. com fama de santidade, não é declarado santo pela igreja, ele coloca uma hóstia na boca de uma pessoa e começa a sair sangue. Padre Pio não tem Não. desse sentido é um milagre eucarístico não. Legal. Você teve agora recente fazendo uma peregrinação, Sim, né? Aí eu queria que você contasse pra gente histórias, relatos dessa peregrinação e aquela que mais te marcou, se teve alguma que mais te marcou, porque quando você vai para uma peregrinação são tantas coisas emocionantes que marca. Conta um pouquinho pra gente, porque você foi não só ver Padre Pio, mas também foi ver a canonização de Carlos, né? Não estive no Carla Acutis, não. Eu fui para a festa do Padre Pio. O dia do Padre Pio é dia 23 de setembro. Aham. Então, pela primeira vez, nós levamos um grupo de brasileiros, foram 35, para a festa do Padre Pio. Então, no dia da Entendi. festa, que é 23, a gente estava lá, como, sei lá, dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil é dia 12 de outubro, Aham. o dia do Padre Pio é dia 23. Então, eu levei esse pessoal lá, foi muito bom. Destaco, para mim, duas coisas, né? O Padre Pio, né, está lá, ver as roupas que ele usava, as luvas, ver o lugar que ele morreu, né? Dá para ver o quarto dele, tem um vidro, mas ele morreu numa cadeira, morreu sentado. A cama dele muito simples, o quarto dele tinha umas fotos do pai e da mãe, como os nossos quartos, né? Um quarto mas muito simples, foi realmente muito tocante. E está diante da relíquia maior, que é o corpo dele, né? O corpo do Padre Pio, ele morreu em 68. E depois ele foi exumado em 2008. Abriram o corpo. Quando abriram o corpo, perceberam que o corpo estava muitíssimo bem preservado. É um milagre? A igreja não diz isso. Porque pode ter questões naturais que conservem o corpo daquela forma. Mas, sem dúvida alguma, é um sinal do céu muito forte. Porque com tantos anos sepultado era para estar já muito deteriorado, né? Sim. Mas o corpo estava perfeito, em perfeito estado, o coração preservado. As mãos já estavam bem deterioradas, o rosto também. Então a igreja fez um tratamento no corpo e expôs o corpo aos fiéis. Então o corpo do Padre Pio está exposto, é a relíquia maior, mas não podemos dizer que é por milagre. Nem o do Carla Cruz dizemos que é milagre. Mas Nenhum pode... não podemos afirmar com 100% de certeza. É um milagre, mas podemos afirmar que é um sinal de Deus. E que é um corpo incorrupto, porque intacto. existem dezenas, acho que até centenas de... Sim. Santa Rita. Santa Rita, Santa Catarina lá morreu. Mas, assim, não é uma coincidência, não é por acaso, né? Mas a igreja é muito prudente nesses casos. O corpo do Padre Pio certamente é um fenômeno. Eu diria, essa é a palavra mais forte. É um fenômeno. Porque você passa diante daquele corpo e vê as mãos, vê os pés, a luva. É realmente muito forte, porque aquilo é ele, não é um boneco. Eu tô falando do corpo dele ali. Sim. Assim como o Carla Cruz. Mas o Carla Cruz colocaram uma máscara de silicone nele, né? Aquela máscara já não é ele. Mas por trás da máscara está o rosto dele como, né? Perfeito. Todos os ossos ali não se deterioraram. De maneira que, no meu entendimento, isso é um sinal de Deus e não é natural. Mas eu não posso afirmar que a Igreja Católica diz que é um milagre. Eu não posso fazer isso. Tem que ter responsabilidade, porque a igreja não falou isso. A igreja diz, olha, se tem uma explicação natural, não vamos dizer que é milagre. É a mesma coisa a diferença de milagre e graça. Se a pessoa tem um câncer e o médico diz, você tem 10% de chance de viver. É muito pouco, né? Mas tem 10%. E a pessoa faz uma novena à Nossa Senhora Aparecida, pede a Nossa Senhora, faz o tratamento e é curada. Ela recebeu uma graça ou um milagre? Ela recebeu uma graça. Porque tinha 10% de chance de viver. Agora, se o médico diz, você vai morrer daqui a um mês, não tem jeito. E ela faz uma novena à Nossa Senhora Aparecida e é curada, ela recebeu um milagre, porque a medicina diz, nós não podemos fazer nada por você. Então, nós temos que ter responsabilidades quando falamos em nome da igreja. Né? A devoção aos santos não precisa de exagero e não precisa de afirmarmos coisas que não são verdades. Na minha opinião, se perguntar para mim, Carlos, o corpo do Padre Pio está incorrupto? Eu, Carlos René, estou dizendo que está. Mas eu não sou a Igreja Católica, eu não sou o Papa Leão, eu não sou o Vaticano. Né? Então o Vaticano não diz que está nem que não está, porque a igreja só vai afirmar algo quando ela tem 100% de certeza, assim, porque ela não pode brincar com a fé dos fiéis. E uma coisa legal nos chamados corpos incorruptos é que
esse fenômeno sempre está associado com alguém que teve uma vida muito virtuosa em Cristo, né? Sim. Por exemplo, o aparelho fonador de Santo Antônio está preservado. Um milagre, isso é um milagre. Mas a igreja não assinou um dogma dizendo, tem um milagre, esse é um milagre, entendeu? Mas o homem que era um dos maiores pregadores de todos os tempos, Santo Antônio de Pádua, aí o corpo dele todo se consome, fica só a língua, que é uma coisa que rapidamente acaba, e a laringe, isso é um milagre, né? Mas a igreja é tão responsável com seus filhos que ela não vai escrever que é um milagre. Agora, todo mundo que vai lá sabe que aquilo é um milagre. Todo mundo que está diante do corpo do Padre Pio sabe que aquilo é um milagre. Todo mundo que está lá diante do corpo de São Carlos Acutis sabe que aquilo é um milagre. Eu conheço um padre que estava no dia, que abriram o caixão do Carlos Acutis, e ele estava do lado da mãe dele. A mãe dele deu um pulo, ele disse, eu sabia que estava, porque ela tinha convicção que o corpo do filho não tinha sido consumido pela terra. Ela disse, deu um pulo de alegria, eu sabia. Porque ela é um pouco diferente. As mães italianas não são assim, digamos, como as mães brasileiras, né? Se fosse a brasileira, tinha chorado em cima do caixão, meu filho. Não, ela deu um pulo de alegria. Eu sabia que o meu filho estava incorrupto. Eu sabia que não estava, né? Então é interessante isso. É isso. Eu fui acompanhando pelos seus stories por onde você ia passando, e eu gostaria que você contasse um dos, vamos dizer assim, que é milagre, que ninguém é a ciência, ninguém consegue explicar, que é a casa onde Jesus, Maria e José viveu, e dizem que está lá na Itália, que foi trazida pelos anjos. Você pode contar um pouquinho dessa história pra gente? O que aconteceu foi o seguinte, a mãe do imperador, agora esqueci o nome dele, mas é Santa Helena, se não me engano, o imperador Diocleciano, mas posso estar errado. Mas Santa Helena, ela era mãe de um imperador romano e ela se converteu à Igreja Católica. E aí ela teve como missão ir na Terra Santa, pegar relíquias de Cristo por causa das guerras, para que não acabar. Então ela foi conservando os lugares. Então ela foi atrás da cruz, onde Cristo foi crucificado, da coroa de espinho. Então essas relíquias que a gente tem do tempo de Jesus, muitas delas foram recuperadas por Santa Helena, que era poderosa, porque era a mãe do imperador, né, do cara que mandava em tudo. Com o tempo, com as invasões bárbaras à Terra Santa e também com as cruzadas, a questão dos islâmicos conquistando aquela terra, então eles conquistavam e destruíam tudo, né, que era do legado cristão, para impor a cultura deles. E aí diz a tradição que quando foram destruir a casa que morava Jesus, Maria e José, os anjos teriam levado essa casa para a Itália. Mas o detalhe é que aqui não dá tempo de falar todos os detalhes, mas ela não veio direto lá de Nazaré, a família morava em Nazaré, para Loreto. Ela passou por os dois lugares e tem os registros. De repente estava lá na cidade, essa casa apareceu aqui. E de repente ela sumia, até no final pousar em Loreto. Há muitas coisas sem explicação, como que a casa, o que é a casa? A casa são 3 paredes, né? 3 paredes de tijolo, como se fosse com argamassa bem firme. Eu toquei nessas paredes, eu passei até um pano nelas para ficar de relíquia. Então são 3 paredes. E ao redor a igreja construiu uma grande igreja que guarda esta casa. Não se sabe como aquelas pedras que já analisaram, sendo do primeiro século, chegaram até ali, como que elas poderiam vir perfeitas daquela forma. A casa não tem alicerce, então é como se ela estivesse simplesmente ali, em cima. Não se entende como isso aconteceu. É uma casa característica da região. Com todas as características, com o barro da região, os tijolos são da região de Jerusalém. Não se sabe como isso aconteceu. Alguém pode dizer, não, trouxeram tijolo a tijolo e foram montando. Não é, esses testemunhos, é tanto que isso é tão forte que ela, Nossa Senhora Loreto, é a padroeira da aeronáutica italiana e brasileira. Então a aeronáutica aeronáutica do Brasil, tem uma grande devoção a Nossa Senhora de Loreto, porque a casa veio literalmente voando, né? Como? Olha, porque Deus assim quis. Nosso Senhor não disse no Evangelho? Talvez algum protestante diga assim, nossa, mas é um absurdo. Bom, mas no Evangelho Nosso Senhor diz assim, se você tiver fé de um tamanho de uma mostarda, você vai dizer àquela montanha, vá para o lado e ela vai. Você tem essa fé ou não? Você tem essa fé ou não? Porque você, né? E aí quem duvida tem que provar. E assim,
Você que tá ouvindo e que tá achando isso uma bobagem, bom, você não é o primeiro. Mas eu lhe digo, gente muito mais inteligente e capaz de você tentaram provar e não conseguem. Não consegue. Então, não tem como, né? Então eu fui lá, foi muito impressionante estar naquela casa, naquelas paredes. Imaginar Jesus estava ali brincando, José que estava ali cansado, Maria que estava ali limpando aquela casa. Uma coisa muito impressionante. Loreto, chama Loreto. Imagine só, a palavra de Deus diz uma montanha. Nós estamos falando de 3 paredes. Eu falei 3 paredes, é exatamente como tem 1 ou 2 paredes, aqui não tem parede, mas é isso. Entendeu? Impressionante. Então, Loreto, quem tiver essa graça de lá, vai sente muito forte. Nessa peregrinação, além da casa, tem alguma outra história que você gostaria de relatar pra gente que tá pouco no conhecimento do convívio? Olha, eu fui para tantos lugares que eu não mostrei um pouco. Eu estive diante do corpo de São Carlos Acutis, eu estive na Gruta de São Miguel Arcanjo. Gruta de São Miguel é uma gruta de pedra, onde o Arcanjo Miguel aparece na Itália, perto da cidade do Padre Pio, bem perto mesmo. E lá é um lugar muito sagrado, tão sagrado que São Francisco de Assis um dia foi lá e quando ele entrar na gruta, ele disse, eu não vou entrar, que é um lugar muito santo, eu não sou digno. São Francisco de Assis disse isso, e não entrou. Ficou lá no pé da gruta. A gente entra de teimoso, né? Então, lá é um lugar também, é uma gruta mesmo, fantástica, que você está lá e participa da Santa Missa e sente a presença de São Miguel Arcanjo. Também vi um outro milagre com meus próprios olhos, que foi o milagre de Lanciano. O milagre de Lanciano é um milagre onde a hóstia, o padre estava celebrando a missa, duvidando que aquilo, de fato, era o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Começou a ter dúvidas, mas não naquele dia, há um tempo ele tinha dúvidas. Até que um dia ele estava celebrando a missa e aquele pão se transforma em carne na frente dele e aquele vinho se transforma em sangue. A igreja viu aquele milagre e guardou, porque isso aconteceu em 1200 e pouco, né? Há muito tempo atrás, mais de 800 anos. A igreja guarda e bota no relicário, com o tempo o sangue coagula em 5 pedaços, então são 5 bolinhas, e a carne eles colocaram no ostensório, porque era uma hóstia assim mesmo. De repente, tá lá a carne e tem um rasgo no meio da carne, como se ela tivesse partido. E foi preservado. E a igreja preservou isso por séculos, vendo como um milagre. Só que nesse tempo não tinha bioquímica, não tinha laboratório, não tinha ciência moderna. Até que em 1970 e pouco, a igreja católica permitiu que se tirasse um pedacinho daquele alegado sangue e daquela alegada carne para fazer estudos científicos. O médico que estudou fez um relatório, né? No começo do relatório ele escreve assim, e o verbo se fez carne. Né? E ele diz, a carne é carne humana, do miocárdio do coração. Né? Tipo sanguíneo. É AB positivo, que era o tipo sanguíneo daquela época, característico do povo judeu daquela época. Então, se você tem o tipo AB positivo, é o tipo de sangue de Jesus. Fazem exames em outros milagres eucarísticos que sempre dá AB positivo, é interessante. A carne é do miocárdio do coração. Aí mostra lá mostra tudo, né? Quem entende de biologia, mostra lá todas as lâminas, a parte do tecido do músculo cardíaco. Uma coisa muito impressionante. Os minerais que estão no sangue, a carne é fresca e não tem nenhum tipo não está no ar-condicionado. Quando é gelado, é gelado. Quando é quente, é quente. O sangue também está lá conservado dentro de uma ampola, de um cálice de vidro. E eu tive a graça de ver muito perto, como eu estou nessa distância aqui da TV. E eu toquei, você toca no vidro, né? Dá para ver, esse milagre dá para ver muito perto, nessa distância mesmo. Uhum. Está lá, não dá para se explicar. É um milagre, é o maior milagre eucarístico da igreja, por causa do tempo, né? Uhum. São mais de 800 anos que aquilo lá está conservado e não se sabe por quê. São sinais que eu falei no início do podcast. É isso aqui, cara. Sinais do reino. Por falar em tempo, nós gostaríamos muito. Já acabou? Muito. Eu vou voltar aqui, viu, quando vier em São Paulo? Gostaria muito. Temporada 3. De falar há muito tempo. A gente tá pensando em fazer temática por temporada mesmo. Pegar aqui, vamos falar uma temporada de Padre Pio. Vou fazer 3, 4 episódios só sobre Padre Pio e relatando aí todos os milagres de Padre Pio. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Antes de deixar a mensagem final, claro que nós temos que agradecer aqui a nossa patrocinadora, que é a Trans do Som, né? A Trans do Som, só para que você que está aí possa compreender um pouquinho melhor. Ela é uma clínica de diagnóstico,
né, e de imagem 100% avançada digital, né? Ela tem o certificado de ISO 9001. ONA 3 é muito complicado conseguir um certificado desse. Os médicos que laudam todos esses exames, por exemplo, como tiraram para fazer o exame de São Padre do Milagre Eucarístico, né? Os médicos precisam fazer todo tipo de exame para nos dar aí se você tem algum tipo de doença, se você precisa fazer algum tipo de tratamento. Por exemplo, eu fiz o meu exame na Transdução quando eu torci o meu tornozelo e lá foi diagnosticado que eu tive uma ruptura no meu ligamento e uma distensão. Então, ou seja, um exame que foi muito rápido, muito assertivo, o médico já passou o tratamento correto. Então, de fato, se você hoje está precisando de fazer um exame diagnóstico, entra no site da Transdução e se você falar que viu pelo Legando Podcast, mesmo que você não tenha nenhum tipo de convênio, eles vão dar um desconto maravilhoso para você fazer. Eu tive aí dois amigos que viu no Legando Podcast, foram lá, falou em nome do Legando, falou, pô, ela deu um belo desconto porque veio através do Legando. Então, se você de fato quer fazer o seu exame com excelência, procure os nossos amigos da Transdução. E agradecer pelo seu sim. Você que não nós estamos aqui na região de São Paulo, você que não é de São Paulo, fez toda essa peregrinação, chegou ontem, né? Cheguei ontem de Milão. Chegou ontem de Milão, já teve agenda hoje, veio para cá aqui para nos atender. Então Deus abençoe e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha. Posso só fazer um pedido na mensagem final? Você dá uma dica para quem está conhecendo o Padre Pio, para quem só ouviu falar superficialmente, por onde começar para conhecer melhor o Padre Pio, e aí você fala da sua mensagem final pra gente. Vou dar 2 dicas. Primeiro, nos sigam lá, o Padre Pio, que aí tem mensagem todo dia, e depois assistam um filme, Padre Pio, o Santo de Pietrelcina, que é um filme que faz muitos devotos, digamos assim. As pessoas começam a assistir. É um filme de 3 horas, que na verdade é uma minissérie que a TV italiana fez, e é um filme fantástico, muito bom. As pessoas já saem do filme assim, devotas do Padre Pio. Então, nos seguir, acompanhar o nosso trabalho e assistir o filme já é um bom começo. E agradeço a vocês, foi realmente uma alegria estar aqui. Vim aqui porque o Padre Pio me pediu, não tenho dúvida. Foi justamente no dia que deu para vir gravar, no dia que chegava de São Paulo, então não tem acaso. E a mensagem que eu deixo é a confiança no Sagrado Coração de Jesus, que eu acho que se o Padre Pio estivesse aqui com esse microfone, era isso que ele ia dizer. Ele ia dizer, pede para mim. Não. Confie no coração de Jesus. Jesus não se desagrada de quem não acredita nele. Mas ele se diz, porque às vezes a pessoa não acredita porque ninguém anunciou para aquela pessoa que Jesus existe, que ama ela, da maneira correta. Mas Jesus se desagrada quando a gente conhece ele e não confia nele. A gente, às vezes, é assim. A gente não confia. Quando chegam os problemas, dificuldades, a gente não confia. Então, confie no Sagrado Coração de Jesus. Quanto mais você confiar, mais você vai agradar a Jesus. E peça também a ajuda de São Padre Pio, desse amigo do céu, e ele vai estar sempre pronto a ajudar você e levá-lo ao Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, pessoal. É isso, Carlos. Obrigado por estar aqui conosco. Foi uma aula sobre São Padre Pio, né, sobre a história da igreja, sobre os santos. Então, assim, sobre todos os relatos que você contou aqui. Espero que, de fato, você contribua muito. Tenho certeza que vai contribuir muito com a construção do santuário. Se Deus quiser. Vai ser santuário, né? É santuário. O bispo já disse que é um santuário diocesano São Padre Pio e Nossa Senhora Rainha dos Anjos. É isso. Então, eu tenho certeza que você vai contribuir bastante. E quando estiver lá, eu quero também fazer a minha contribuição para essa Deus obra quiser. a ser erguida em honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agradecer pelo seu sim. Amém. Obrigado, Elton Biscola, por estar nessa jornada aqui. Legando Podcast. Vamos em frente. Eu tenho certeza que Deus colocou no nosso coração de abrir esse canal para ser esse canal de graça. Então ele vai aí providenciar tudo que é necessário para que o Legando Podcast continue dando voz a pessoas como o Carlos aqui, de forma especial, vem trazer pra gente. Estamos chegando no 100º capítulo, hein? Estamos chegando no 100º capítulo. Logo, logo vamos bater aí o capítulo número 100. Então faça a sua inscrição aqui no canal. Nós precisamos crescer não por honra nossa, mas sim para que, como o Carlos falou, poxa, eu acompanhei o podcast, vi alguns episódios lá, para que
histórias como essa impactam a vida e transforma, seja ela através da missão, seja através do empreendedorismo, seja através do social. Enfim, nós temos diversas histórias lá no canal. Então, eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Fiquem na paz.